Mais um vídeo aqui no canal mostrando o resultado de uma locação de poço artesiano feito por técnica de geoprocessamento ou comumente conhecida como locação via satélite, que a gente faz à distância pelo computador. E aqui o resultado de um cliente que pediu, na verdade, contratou o serviço para uma propriedade em Jacobina e teve o resultado, chega aqui mais para cá, desse poço na propriedade dele. E o mapa que a gente entregou foi esse aqui. Então, eu vou mostrar como foi que cheguei a esse resultado para dar um poço produtivo ao cliente em uma terra que o potencial era muito baixo, mas particularmente eu prefiro trabalhar com esse tipo de propriedade. É mais fácil de locar poço quando não tem fraturamento. E é isso, vamos para o vídeo, mas antes, não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber notificações, compartilhar com os amigos e deixar o feedback nos comentários, que é muito importante para a gente. Então, pessoal, vou mostrar aqui novamente o mapa do cliente. Então, esse aqui é o produto que a gente entregou ao cliente. Quem já acompanha o canal já viu o relatório, a gente já trouxe aqui em outros vídeos o relatório que é entregue para quem contrata análise via satélite, que na verdade é uma análise feita por técnicas de processamento para alocação de poço. E esse aqui é o mapa que foi entregue ao cliente. Vocês podem perceber que não tem fraturamento nesse mapa e a gente está em uma rocha muito ruim para a água, que é o gneiss, porque é uma rocha metamórfica. Na verdade, gneiss é um tipo de bandamento em rochas metamórficas, onde ele vai estar bandado em zonas de minerais máficos e zonas de minerais pélsicos. Então, você pode dividir como leucossoma e melanossoma. E aí você tem um gneiss, e é uma rocha com um bandamento gnássico. Mas você pode ter diferentes composições nessa rocha. E por ela ser uma rocha metamórfica, ela já passou por muitos eventos compressivos. O fraturamento geralmente é pouco espesso por causa da compressão, às vezes preenchidos com argila, verde quartzo, e também uma rocha com normalmente muitos sais disponíveis, por isso é muito comum ter poço de água salobra nesse tipo de rocha. Mas por que é bom para fazer a alocação? Quando a gente não tem fraturamento no gneiss e tem um, uma drenagem, um curso d'água, como é o caso dessa análise aqui, essa água, como já foi dito em outros vídeos do canal, ela percola, infiltra e evapora. Se ela vai infiltrar nesse curso d'água e não tem fraturamento, essa água vai ficar muito próximo dali, na zona do saprólito, que é uma zona de transição do solo e da rocha, em que a rocha está intemperizada e está muito fragmentada, mas não está fraturada. Ela está fragmentada pela ação do intemperismo, que é de água, matéria orgânica, que cria essa fragmentação nessa zona de transição. Então, é muito bom fazer estudo, pelo menos falando com minha visão de profissional, é muito mais fácil fazer locação nesse tipo de terreno que não tem fraturamento e tem curso d'água, porque a gente sabe que a água vai infiltrar e vai ficar em um ponto, como ela vai chegar na rocha maciça, ela não vai conseguir descer mais e vai saturar a zona do safrólito. Então é muito mais fácil, na minha opinião, colocar poço nesse tipo de terra que não tem fraturamento do que em outros locais em que a gente faz a locação, mas a fratura pode estar mergulhando para um lado ou para o outro, ou descer vertical, e gera dúvida na hora de locar. A gente tem que dar uma estudadazinha na estrutural do regional, ver também alguns componentes de falhamento no relevo de SRTM para conseguir identificar para onde está mergulhando aquela fratura. Nesse caso aqui, é só o local mais próximo do riacho. Dito isso, vou aqui mostrar um esquemazinho de uma locação feita em uma zona fissural, que serve tanto para rocha ígnea, quanto para metasedimentos, quanto para rochas metamórficas. Vamos dar uma olhadinha nessa imagem, que mostra como é gerado o gneiss. Então a gente tem uma zona de compressão, não necessariamente vai ser assim todos os gneiss, mas geralmente a gente tem uma zona de subducção ou de colagem de blocos, que seriam placas tectônicas, mas não necessariamente as que a gente tem hoje em dia. Então, antigamente existiam blocos continentais e de rocha oceânica, e o gneiss geralmente ele vai estar em um nível de profundidade, vai se formar em de maior pressão e temperatura, então vai ser mais profundo, e aí vai acontecer o surgimento dele posteriormente. Então,
Aqui, tendo como exemplo, como eu falei, o gneiss pode ter vários tipos de composição. Ele pode ser gerado de vários tipos de rocha. Podia ser gerado através de um granito. Nesse caso aqui, a gente tem a evolução da ardósia, que é uma rocha sedimentar, que evolui para o filito, e que já é uma rocha com um antimetamorfismo, o xisto, que é uma rocha metamórfica, e o gneiss, que é essa rocha metamórfica mais compactada pela ação de temperatura e pressão. Mas como o interesse de vocês é para poço artesiano, vamos falar do que vocês gostam, de água. Aqui a gente tem três exemplos de poço, e vamos considerar que esse poço cristalino é o poço perfurado no gneiss. Então a gente vai ter alguns fraturamentos na rocha maciça, no embasamento, que vai ter entrada de água. Mas para esse caso específico que estamos falando aqui, vamos considerar esse poço misto aqui como se essa zona, antes de chegar no cristalino, fosse o saprólito. Então, quando a gente fala que a água vai estar no saprólito, a gente está dizendo que quando chegar na rocha maciça, não vai pegar fraturamento, como esses que tem aqui, que tem o azulzinho de entrada de água. Porém, antes de chegar na rocha, vai ter um, uma zona de rocha fragmentada em que vai ter saturação em água. E é a partir daí que vai ter entrada de água nesse poço. E para a gente fechar essa parte didática, vou trazer outra imagem aqui, que é essa que vocês estão vendo na tela, de um perfil de poço em rocha cristalina. Então, novamente falando sobre o saprólito, onde está aqui sedimento inconsolidado, rocha alterada, não é sedimentação que vocês estão acostumados a ver aqui no canal, que forma arenito, argilito, folheiro. Não. Isso aqui é rocha inconsolidada por ação intempérica. Então, não foi depositado ali um sedimento. Foi feita uma alteração in situ, ou seja, a rocha já estava ali, por ação de água, vento, matéria orgânica. Essa rocha deixa de ser maciça e se transforma em uma rocha apodrecida, em que vai gerar espaço em que a água vai conseguir ficar acumulada. Então, aquele ditado que com certeza você já ouviu de água mole e pedra dura, tanto bate até que fura, é verdade. A ação da água vai, e não só da água, matéria orgânica e vento também, como exemplo, vai gerar espaços dentro de uma rocha maciça. Vai gerar fraturamento causado por intemperismo e não por ação tectônica. Então, geralmente, em rochas maciças, se você não tem um fraturamento logo abaixo dessa zona de saprólito, a água vai ficar aqui, porque não vai ter para onde ela ir. Se você tiver fraturamento, essa água do saprólito, por ação da gravidade, vai descer e preencher as fraturas, que nesse caso aqui é onde tem entrada de água, nessas zonas aqui que vocês estão vendo em azul na foto do perfil. E se a gente não tem para onde a água ir, porque não tem fracionamento, ela vai ficar na zona saprólita, geralmente no local mais baixo da propriedade e onde tem um curso d'água. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber notificações, compartilhar com os amigos e deixar um feedback nos comentários, que é muito importante para nós. Um abraço e até a próxima.